Pessoal, tudo bom com vocês? Estou mais uma vez aqui na varanda de casa, querendo compartilhar uma palavra do coração do Senhor e também do meu coração em direção ao seu coração. Os objetivos dessas mensagens, a razão de eu estar produzindo esses vídeos é para poder fazer com que a gente tenha mais saúde espiritual, que a gente viva mais em paz, que a gente aproveite a plenitude da vida que Deus nos proporciona enquanto ainda aqui nesta vida, enquanto ainda aqui nesta terra. E às vezes a gente fica tão envolvido com culpas, fica tão envolvido com teologias confusas, que a gente perde a oportunidade de viver o melhor de Deus na nossa vida, e é por isso que tenho feito esses vídeos. Agora, hoje nós vamos falar sobre um versículo, na verdade a parte A de um versículo que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Então vamos falar hoje sobre aquilo que é o nosso alimento, aquilo que alimenta a nossa alma, que alimenta a alma do Filho de Deus, que alimenta a alma de um cristão, a fé. Quando o texto diz que o justo viverá pela fé, é porque a fé vem como respirar. A fé é aquilo que faz a gente ser renovado, ser revigorado na nossa jornada. Então, assim como respirar está para sobreviver, a fé está para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, é importante fazer uma diferenciação aqui, a diferença entre fé e crença. Então vamos lá. A crença, ela está relacionada àquilo que temos a capacidade de organizar dentro da nossa intelectualidade, dentro do nosso raciocínio, que é a capacidade de, após ter vivido uma experiência sobrenatural, uma experiência com Deus, a gente conseguir colocar minimamente as coisas no lugar e organizar aquele pensamento. Então, a crença ela tem a ver com afirmações, com conceitos, com ideias, com princípios, que nós, dentro da capacidade que Deus nos deu de raciocinar, organizamos os princípios que cremos. E ok, isso é positivo, isso é bom. Porém, a fé é diferente da crença, porque a fé ela não está submetida ao racional e ela, inclusive, é superior à crença. A fé ela é construída numa relação. Então, ao longo de uma jornada, por meio de um encontro com Deus, é produzida em nós convicções que se afloram através da relação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente vai caminhando com Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, é produzido em nós fé. Um exemplo disso pode ser que você tenha tido um encontro, Deus tocou no seu coração e você não é mais a mesma pessoa. E aí você ainda está aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a vida com o Senhor, e alguém te questiona e fala: olha, Deus não é amor, eu não acho que Deus seja amor por conta disso, disso e disso. E aí você questiona essa pessoa, argumenta contra ela, porém não tem argumentos suficientes, porque você ainda está caminhando no início da sua jornada. E aí você não consegue convencê-la ou apresentá-la os fatos de que te fazem crer que Deus é bom, que Deus é amor. Porém, apesar da sua crença não estar organizada ainda, porque é o início da sua jornada, a sua fé já foi estabelecida, porque você teve um encontro com Deus. E nesse encontro nasceu uma convicção. E nesse encontro, Deus te mostrou o amor dele pela sua vida. Deus te mostrou o resgate dele, a graça dele derramada sobre a sua vida. E aí você pôde perceber o quanto ele é amoroso, o quanto ele te acolheu, o quanto ele olhou para você por quem você é e não pelos erros que você cometeu. E aí é inevitável para você olhar para o Senhor e ver a bondade e o amor dele. Por mais que você não consiga compartilhar isso no formato de crença, essa convicção nasceu dentro de você através de uma relação. Então a convicção de que Deus é bom, a convicção de que Deus é amoroso, ela não foi produzida através daqui, ela foi produzida através do coração, de uma relação, de um encontro. Então, essa basicamente é a diferença entre fé e crença. Crença relacionada ao racional e fé é uma convicção ou convicções que nascem através de uma relação, de uma experiência. Agora, para nós vivermos a plenitude do que Deus tem para nós, e pensando no versículo que nós mencionamos lá de Hebreus 10:38, a parte A do verso 38, que é o justo viverá pela fé, nós temos 3 pontos que vamos trabalhar aqui hoje. O primeiro ponto dele, para que o justo se alimente dessa fé e viva essa vida plena que Deus nos dá nessa terra,
é que a gente precisa receber e crer no perdão de Deus pela nossa vida. E o que isso significa? O Pai enviou seu Filho para morrer, e o sangue de Jesus, que não simboliza a morte, pelo contrário, simboliza a vida, porque o sangue de Cristo derramado promove a vida, este sangue nos limpou e purificou de todo pecado. Então o Senhor nos perdoou de todos os pecados. Ele não vai nos perdoar dos pecados. Ele nos perdoou. E aí, quando a gente para pensar de que o seu pecado foi perdoado, de que quando Deus olha para você, Ele não olha mais para uma pessoa que precisa ser perdoada, porque você já foi perdoada, a gente consegue viver de uma maneira muito mais pacífica, em paz e poderosa diante do nosso Deus e diante da vida. Porque a gente continua achando de que o arrependimento é uma moeda de troca onde Deus só liberará perdão através do nosso arrependimento. E isso é uma confusão que é feita. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a consequência desse encontro é o arrependimento, porque nós fomos constrangidos pelo seu amor. Nós somos constrangidos e tocados pela graça do Senhor. E aí é inevitável, é uma consequência desse encontro marcante na nossa história, que nós venhamos a nos arrepender. Então o arrependimento não é a causa do perdão de Deus, ou a causa que vai mover Deus a nosso favor. Não, o arrependimento é aquilo que nós temos porque fomos impactados pela graça e o amor de Deus. É uma consequência desse amor derramado sobre nós. E o arrependimento, ele é um estado, ele é uma visão amplificada da vida. Os seus olhos passam a ver a vida de uma maneira diferente a partir desse encontro com Deus. E agora você não consegue mais ser a mesma pessoa, porque você foi alcançado pela graça do Pai. E aí, à medida que você for vivendo a sua vida, caso você cometa erros ao longo dessa jornada, o arrependimento fluirá. Ele fluirá porque você sabe que aquilo não traduz a sua identidade, não traduz quem você é. São atitudes que às vezes cometemos que não são condizentes à nossa realidade de vida. Então iremos nos arrepender dos nossos erros à medida que nós fomos vivendo depois desse encontro e impactados pela graça e o amor do Senhor. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente precisa acordar com essa convicção de que o perdão já foi derramado sobre a minha vida. Deus já me perdoou. Deus já não olha para a minha história, para mim, a partir daquilo necessariamente que faço, porque aquilo que faço vai ser a tradução de quem eu sou. E Ele olha para mim na condição de filho. E Ele olha para mim como alguém que foi perdoado, porque Ele já me perdoou. Então, o perdão ele foi concedido, cabe a nós apenas nos abrirmos e nos rendermos a esse perdão e fazer com que essa relação entre Deus e nós se estabeleça em plenitude. Porque um perdão concedido onde aqui nossa parte não se rende e se entrega a esse amor, a esse perdão, nós não temos uma relação plena estabelecida. Então essa palavra é exatamente para que essas relações plenas entre os seres humanos e Deus se estabeleçam, entre os filhos de Deus e o seu Pai. Então, o primeiro ponto aqui é o perdão de Deus. A gente já receber esse perdão em plenitude, poder viver a graça do Pai, o amor do Pai na nossa vida, quando nós acordarmos na consciência e na convicção de que o perdão já nos foi concedido e que vivamos essa plenitude. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é nós, pensando na questão da identidade de filho, na condição de filho, na percepção de que filhos somos, nós assumirmos a nossa responsabilidade na condição de filho e cuidar daqueles que estão conosco. Então a fé, essa fé que alimenta a vida do cristão, essa fé que assim como respirar promove a vida, ela também nos impulsiona na ação, na atitude, ela também nos impulsiona a intervir nessa realidade, na história da humanidade, trazendo uma intervenção amorosa, uma intervenção profunda, uma intervenção que possa transformar a vida das pessoas ao nosso redor, uma intervenção que faça a diferença onde nós estivermos, desde as nossas casas, no meio dos nossos familiares, até no nosso trabalho, e rodeados de pessoas que possam nos encontrar ao longo da nossa jornada, ao longo dos nossos dias aqui nessa terra. Então a fé, ela também está relacionada ao perdão e nós termos a fé no amor e na graça de Deus, na concessão desse perdão sobre a nossa vida,
como também a fé nos impulsiona para fora, nos impulsiona a promover vida na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e podermos ser agentes do reino de Deus e intervencionistas em prol da vida, da humanização das relações. E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui é: Deus garante todos os processos. Deus sempre garantirá os processos. O Pai, ele nos submete a processos. A nossa vida é regada de processos. E esses processos é como um oleiro que modela o seu vaso de barro. Ele só tem condição de modelar o vaso de barro enquanto o vaso ou o barro ainda está úmido. Então ele fica com uma cumbuquinha com água ali, molhando o vaso de barro para ter condições de modelá-lo. O Pai tem por objetivo nos modelar e tornar-nos assim como Cristo é, assim como Jesus foi nessa terra, que assim sejamos. E o que isso significa? O objetivo de Deus em nos modelar é fazer com que o conheçamos mais. E à medida que o conheçamos mais, Deus se revele a nós e nós o percebamos mais, nós vamos percebendo a nossa identidade e quem somos. E percebendo a nossa identidade e quem somos, podemos revelar o Pai, que nos revelou não só a nossa identidade, como a si mesmo. Então, perceba, o movimento é: Deus nos submete a processos. Esses processos fazem com que nós o conheçamos mais. À medida que o conheçamos, nós temos a nossa identidade de filho sendo mais clarificada, mais revelada diante dos nossos olhos e no nosso coração. E aí podemos assumir a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos, de receber o perdão de Deus, mas também de descansar na certeza de que todos esses processos que Deus nos submeter, Ele fará conosco. Nós não estamos sozinhos. Ele vai cuidar de nós nessa jornada e vai garantir que você saia de A e chegue a B, aonde Deus quer que cheguemos. Amém? Então, nós nunca vamos ficar sozinhos nos processos que somos submetidos. Os processos são por amor, são por graça do Senhor. E Deus não nos abandona em nenhum momento. Ele vai garantir todos os processos. Cabe a nós, pelo menos, nos rendermos como uma folha ao vento aos processos do Senhor, na certeza para que tenhamos paz de que Ele está conosco, cuidando de nós, nos fortalecendo e nos dando todas as condições necessárias para podermos chegar onde Ele quer que cheguemos. Amém? Então é isso. Vamos nos alimentar dessa fé. A fé no perdão que Deus nos concedeu, a fé que nos impulsiona para fora, na intervenção na vida das pessoas de uma forma amorosa, positiva e transformadora, e a fé no descanso no Pai, a fé que garante que, ou melhor, a fé na certeza de que Deus garante todos os processos. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. É muito bom estar aqui de novo, diante dessa câmera aqui, para poder trazer essa palavra que não só vem de encontro ao meu coração, mas que espero que venha de encontro ao seu. Deus abençoe. Até lá.